E aí, você já assistiu Yu-Gi-Oh? É hora do duelo! Yu-Gi-Oh foi lançado em 1996 com o seu mangá e em pouco tempo ganhou uma adaptação para anime em 1998 no Japão. No Brasil, Yu-Gi-Oh chegou em 2002, rapidamente se tornou um sucesso absoluto, transmitido pela falida TV Globinho e pelo Cartoon Network. A franquia trouxe ao público a ideia de duelos emocionantes, onde os jogadores usam cartas para invocar monstros, lançar magias e planejar estratégias épicas. Além também de nos mostrar um protagonista totalmente badass, que é o Yugi. Tirando o fato que ele roubava muito, mas isso a gente desconsidera, certo? Fora isso, com o sucesso do anime, teve vários jogos, teve várias cartas vendidas, teve vários campeonatos que até hoje é mundialmente conhecido, né? Os famosos mundiais aí. Quem conhece card game conhece Yu-Gi-Oh! Não tem como fugir disso. Ele é referência nos card games até hoje, esperando diversos outros aí que existem no mercado. Mas todo fã de Yu-Gi-Oh! Já se perguntou uma coisa: putz, será que é possível que o anime esteja fazendo se torne real? E se eu te falar que existe um projeto que transforma hologramas interativos exatamente como no anime? Esse projeto é o projeto Enten. O projeto Enten, ele é um projeto criado por um fã do canal Cloud Corp que está tentando criar toda a ideia de hologramas, usar cartas e os monstros aparecerem e você duelar como se estivesse olhando os monstros, trazendo para o mundo real. Claro, isso é um sonho de todo fã de Yu-Gi-Oh!, todo fã de card game, até porque o anime nos emociona muitas vezes por isso, porque não é só as cartas, e sim também todos os monstros, as invocações, as batalhas. Isso torna o anime 100% emocionante, e isso pro mundo real, cara, é exatamente excepcional. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Então, desde já, deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder conteúdos como esse, onde a gente vai falar de tecnologias, comparar obras, ver se são reais, ver se é possível, ver se não é possível. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas isso tudo só aqui nesse canal, tá? Então se inscreva, deixe seus comentários, não esqueça de compartilhar esse vídeo, dê ideias para os próximos vídeos. Então é isso, vai me ajudar pra caramba esse tipo de interação, tá? Então chega de enrolar e bora pro vídeo. Bom, pra gente explicar um pouco mais o projeto Enten, a gente tem que explicar como ele surgiu e como ele vem avançando ao longo do tempo. Então vamos começar do começo, certo? Então bora lá. O projeto Enten começou com uma ideia simples de recriar os duelos de Yu-Gi-Oh! No mundo real através da realidade aumentada. O primeiro passo foi desenvolver o aplicativo capaz de exibir hologramas dos monstros. O aplicativo utilizava a câmera do celular para reconhecer imagens das cartas físicas e após a identificação, o modelo 3D era projetado na tela posicionado sobre a carta. A tecnologia foi os algoritmos de visão computacional para reconhecer as cartas e o uso de ARKit ou iCore, que o ARKit seria para iOS e iCore seria para Android, para renderizar os hologramas. Ou seja, eu acho que muito fã já teve uma interação desses aplicativos lá atrás, quando pegava o celular, apontava para a carta e o monstro aparecia como se fosse um anime, né? O monstro ficava em cima da carta. Começou com essa ideia, esse projeto. Com o avanço do projeto, o criador começou a trabalhar em animações avançadas. A ideia era tornar os hologramas mais realistas e dinâmicos, assim como no anime, como colocando os modelos de defesa, que os monstros assumem posturas de defesa, ataques, sequências animadas simuladas aos ataques dos monstros e os efeitos visuais dinâmicos que surgiam no campo do jogo. Tecnicamente, a técnica utilizada era a programação de movimentos de modelo 3D pré-renderizados e sincronização em tempo real com as cartas que os jogadores posicionavam. Isso foi avançando e para tornar a experiência um pouco mais parecida com o anime, o criador, para permitir uma imersão maior, que Yu-Gi-Oh! Não é Yu-Gi-Oh! Se a gente não duelar, certo? O criador criou um aplicativo para estar fazendo com que a gente jogue aquelas cartas através de um celular. Ou seja, você pegava o celular, tinha ali algumas cartas que ele criou, as animações, e você podia invocar essas cartas como um tabuleiro mesmo do jogo, só que você tinha que usar um outro celular para estar olhando os monstros surgindo. Era a mesclagem de dois dispositivos, enquanto um você posicionava as cartas, o outro, ali pareado ao outro celular, olhava as animações. Com essa ideia, ele já foi avançando e vendo que a possibilidade de você ter uma mesclagem ali de duelo e enxergar os hologramas era possível. Então o criador foi avançando e
para facilitar um pouco mais essa interação entre os dois dispositivos, o criador desenvolveu uma solução usando uma pulseira para acoplar ao celular no braço, como um disco de duelo improvisado. A pulseira segurava o celular, que capturava as cartas no campo de jogo, e o aplicativo exibia os hologramas sobre as cartas. Então ele criou até uma pulseira para você estar colocando o celular enquanto você duelava ali. É uma ideia até que legal, de você ter o celular na mão, enquanto o outro você utilizava para ficar olhando as cartas aparecendo ali e ver as animações dos jogos. Ele foi desenvolvendo isso, porém ele não fez isso como forma de duelo ainda. Fez alguns testes, mas não liberou isso como forma de duelo. Ele foi trabalhando e com o passar do tempo, ele viu que precisava de uma coisa um pouco melhor para enxergar os hologramas, porque imagina, 2 duelistas, cada um tem que ter 2 celulares. No total seriam 4 dispositivos para você ficar jogando ali. Isso limitaria muito o acesso de todas as pessoas. Buscando uma experiência mais imersiva, o criador decidiu usar os óculos de realidade aumentada para tirar a necessidade de segurar um celular e tornou um pouco mais natural ali os duelos. Os óculos AR mapeavam o ambiente e exibiam hologramas posicionados sobre as cartas físicas no campo. O jogador viu os monstros diretamente no ambiente real. Mesmo assim, com essa interação entre o aplicativo e o óculos de realidade aumentada, o criador ainda não excluía a ideia de você utilizar as cartas. Então ele, ao mesmo tempo que mesclava isso com o aplicativo, ele foi fazendo isso também com as cartas físicas, onde você ainda posicionava as cartas através dos óculos AR, você conseguia visualizar os monstros ali aparecendo nas cartas. Que a ideia do criador desde o início foi mesclar esse negócio de hologramas, né? Porque não tem outra saída a não ser você usar um dispositivo para ver os hologramas. Claro que hoje em dia, 2024, 2025 aí, os hologramas estão tomando uma proporção muito grande, mas é um dispositivo muito caro para estar sendo utilizado, né? Não é acessível a todo mundo. Ele queria criar uma coisa um pouco mais fácil, de você simplesmente só pegar o celular, colocar o óculos e visualizar, ou pegar as cartas, colocar o óculos e visualizar ali no campo de duelo. Só que tinha ali as suas barreiras, porque simplesmente só colocar as cartas, e como é que você ia fazer os comandos de ataque para aquelas cartas? Isso ainda não era muito especificado. Como é que você vai fazer os comandos? Como é que você vai travar o sistema para fazer os comandos de carta armadilha, os efeitos das cartas armadilhas? Isso ainda era um grande desafio, porém hoje em dia a gente já joga normalmente físico, só olhando as cartas e respeitando as regras ali. Poderia ser uma coisa bem interessante. Claro que a interação ali seria bem melhor, você olhar as cartas, os efeitos dela e você respeitar as regras entre os dois jogadores. Seria uma interação muito legal, porém é um grande desafio fazer a animação de todas as cartas ali. Mas a ideia do criador ainda continuou viva. Ele foi melhorando essas animações com o óculos VR, e claro, ele tinha um aplicativo e ele tinha também o sistema de reconhecimento de cartas. Para possibilitar o sistema de cartas, ele buscando uma experiência um pouco mais imersiva, ele começou a criação do protótipo do disco de duelo. Como vocês podem ver aí no vídeo, ele iria utilizar sensores no disco que identificavam as cartas colocadas nele. Ficaria mais fácil de ser visualizada ali através de reconhecimento pelos sensores, e a informação seria transmitida via Bluetooth para os aplicativos de óculos VR. Isso eliminava aquela coisa de você só olhar para a carta e ela aparecer. Na verdade, vinculada diretamente aos óculos de realidade aumentada, só colocar a carta ali, ela reconheceria e você não precisava ficar olhando para a carta aparecer. Você tem aquele gap de você olhar, aparecer um monstro, olha para o outro lado e some já o monstro, entendeu? Você tem que ficar o tempo todo olhando para o campo, para as cartas. Então, colocando no disco, o monstro aparece, irá aparecer naturalmente na frente, não em cima da carta. Isso seria uma ideia muito legal, porém ele só ficou no projeto mesmo. Ele, com isso e projetando ao mesmo tempo o disco de duelo, ele foi fazendo uma grande evolução, foi o reconhecimento aprimorado das cartas físicas usando inteligência artificial. Isso tornou possível mesclar o jogo físico com o virtual. A câmera do dispositivo capturava as cartas no campo, o algoritmo identificava as cartas em tempo real, acionando as animações específicas. Melhorou a precisão e a fluidez do jogo, permitiu uma experiência híbrida de cartas físicas no mundo real e hologramas digitais. Isso também foi melhorando cada vez mais as animações, com ataques, com modos de defesa, com aquela animação que quando o monstro é destruído. Isso possibilitou muita coisa ali pro criador, porém ele ficou limitado a apenas isso. Ele até começou uma nova ideia de você pegar um campo de duelo em que você coloca os sensores abaixo do campo de duelo e esses sensores iriam ser ligados diretamente no PC, ou seja, você colocava a carta no campo de duelo, o sensor reconhecia e aparecia na tela do PC, tornando o jogo um pouco mais interativo com o PC ali, não sendo só um jogo simplesmente que nem no Master Duel, onde você vê as animações
limitações, mas isso possibilitaria você ter seu deck, sua carta física, ter o campo, colocar as cartas ali e simplesmente visualizar na tela do computador e jogar o jogo nesse sistema híbrido, onde você coloca a carta, na carta é destruído, você tira a carta e você faz aquele jogo interativo entre o físico e o PC e o mundo virtual ali. Uma ideia bem legal, uma ideia muito da hora, onde você mescla tudo isso e possibilitaria você utilizar os seus decks, suas cartas reais. Isso aumentaria muito as vendas da Konami. Se você pensar se isso fosse possível hoje, isso seria muito legal. Porém, o criador, ele teve muitas ideias assim. Ele queria ao mesmo tempo fazer uma coisa mais parecida com os animes, em que você utiliza um disco de duelo e as cartas e o óculos e duela em qualquer lugar, em qualquer momento. Se alguém te desafiar para o duelo, se alguém jogar com você, você poderia fazer isso em qualquer lugar, só tendo o disco com você. E ao mesmo tempo ele teve as ideias de mesclar isso, a realidade aumentada, com o aplicativo, onde caso você não tenha as cartas, você utiliza o aplicativo ali com a pulseira e utiliza o óculos de realidade aumentada. Ele também tentou mesclar isso também o campo de duelo com reconhecimento de sensores e o PC, onde você usava as cartas e visualizava ali no PC e jogava no PC. Ele teve muitas ideias assim, porém para um cara que nem ele é um pouco mais limitado, porque ele tem uma equipe limitada ali que ajuda ele tá fazendo tudo isso por conta, ele tá fazendo isso porque ele é literalmente um fã e tem um sonho de ter esse tipo de jogo, esse tipo de jeito de duelar, não sendo só as cartas ali. Isso para um campeonato seria uma coisa muito da hora, muito bacana, onde você visualizava os monstros, você via a interação, tornaria a imersão um pouco melhor, um pouco mais fácil ali dentro, entendeu? Então, claro que ele contava com a ajuda da Konami conforme os projetos avançavam, porém a Konami não auxiliou ele nesse projeto, até porque, lógico que seria ótimo para a Konami, venderia muito mais cartas de jogo, até porque um fã que é doido pelo Yu-Gi-Oh! Iria com certeza fazer a coleção de cartas, jogar, e não só no card game como Yu-Gi-Oh! Isso abria portas para próximos jogos, por exemplo, Pokémon, TCG, onde você jogaria com as cartas e viria os hologramas. Seria massa demais, seria muito bom. Ou seja, concluindo, que apesar de todos os avanços, o criador anunciou que recentemente o projeto Enter está sendo pausado temporariamente. As dificuldades técnicas e a falta de recursos e o alto custo de tecnologias envolvidos tornaram o desenvolvimento inviável no momento. Mesmo assim, o projeto é muito revolucionário, ao mostrar como a realidade aumentada e a inteligência artificial podem transformar um jogo de Yu-Gi-Oh! Como um anime em algo muito real. Enquanto isso, nós fãs podemos acompanhar um novo jogo de realidade virtual que a Konami está desenvolvendo. Foi lançado um teaser há pouco tempo, não tem ainda a previsão de entrega, não tem uma previsão de estreia desse jogo ainda, porém está sendo desenvolvido um jogo totalmente onde você só joga com óculos, com VR, com VR, óculos VR, e por isso muitas vezes a Konami não auxiliou nesse sentido, até porque é uma coisa que cai no conflito de interesses dele. A Konami tem essas de não dar muito suporte para fãs, para jogadores, até quem joga os campeonatos reclama que a Konami não dá um suporte ali. Muitos jogadores, quando vão disputar os campeonatos, eles precisam ter o custo do próprio bolso deles para ir para os locais, para os eventos, fora que as premiações não são tão recompensadoras, não são prêmios em dinheiro, são prêmios em cartas, em vários itens ali do jogo, além do título que você ganha, além da fama ali que você ganha, mas fora isso não tem um incentivo muito grande para Yu-Gi-Oh! Nos campeonatos. Então a Konami tem esse histórico de não ajudar muito seus jogadores. Imagina um desenvolvedor desse como fã criando uma coisa dessa. Então, pela limitação, o criador parou seus projetos aí, porém é um projeto que fica aí no ar, muito bom, muito revolucionário. A ideia do criador é ele dar a base para todos aqueles que desejam um jogo assim algum dia, para dar a base para aqueles que querem criar uma tecnologia dessas, entendeu? Então, o projeto tá pausado, tá? O projeto avançou muito porque faz muitos anos de desenvolvimento que ele tá fazendo, devagar e aos poucos, são muitas ideias mescladas ao mesmo tempo. Ele vai voltar, porém ele pausou temporariamente porque tem outros compromissos, ao mesmo tempo que ele trabalha, ele faz esse projeto, entendeu? Então, é uma coisa que no futuro próximo a gente vai ver sim isso se tornando realidade, mas com o estado que chegou hoje, eu explicando desde o começo até agora,
para vocês, já é uma coisa muito bacana, uma coisa muito avançada assim, que eu não imaginava que poderia ser real, tá? Eu não imaginava que poderia existir. Claro que conforme os anos vai passando, tudo hoje em dia com tecnologia é possível. Ou seja, essa tecnologia tá aí no desenvolvimento, caiba a gente ficar acompanhando, mas algum dia vai ser legal quando voltar. E eu vim trazer para vocês esse projeto, que é um projeto que é um dos únicos, não vi nenhum outro projeto com desenvolvimento disso, mas é um projeto que para quem é fã é muito da hora ficar sabendo disso. É muito legal saber que tá nesse patamar hoje em dia e a gente pode já sonhar com algum jogo que a gente usa as cartas realmente e vamos ver os monstros na nossa frente. Só de você olhar o vídeo inteiro, você vai ver que a ideia é muito legal, muito bacana, e quem um dia sonhou em jogar o Yu-Gi-Oh! Já tá próximo aí de um jogo realmente com essa mesclagem de realidade aumentada e de as cartas físicas. Demorou? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar trazendo mais ideias, tecnologias existentes, coisas que estão sendo real hoje em dia para vocês, claro, comparando a obras de ficção e essas coisas. Não só isso, mas também todo tipo de tecnologia que existe aí no nosso mundão, beleza? Então, se você gostou deste vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Valeu, falou!